Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo acompanha a situação de moradores em área de risco na capital gaúcha. Comissão de Urbanização debate ações para evitar alagamentos na cidade. E ainda, aprovado o projeto que autoriza contratação emergencial de técnicos de enfermagem. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O Legislativo acompanhou nesta terça-feira a situação de famílias que vivem em área de risco no bairro Mário Quintana, região nordeste da cidade. A visita ao local teve o objetivo de verificar de perto os principais problemas e avaliar as soluções para atender os moradores. Porto Alegre possui 118 zonas consideradas oficialmente como áreas de risco. Para entrar nessa lista, a região precisa apresentar problemas geológicos, hidrológicos ou geotécnicos. Conforme a Defesa Civil, diversas comunidades do bairro Mário Quintana apresentam riscos iminentes de alagamentos e desabamentos. A gente tem por determinação legal que uma área de 30 metros onde não pode haver construções devido ao risco hidrológico, principalmente, né? E a gente viu que todos os pontos que a gente passou hoje, todos eles existem imóveis a menos de 10, às vezes 5 metros da margem do arroio. A Prefeitura tem 118 cadastros de áreas de risco e essas áreas do Mário Quintana não estavam incluídas nesse cadastro. Então a gente fez essa visita em campo, em loco, para ver, identificar, né, e buscar alternativas e soluções para essas famílias que vivem na beira do valão e à margem da miséria na capital do Rio Grande do Sul. Atualmente, cerca de 60 mil pessoas vivem no bairro Mário Quintana, que fica na chamada região nordeste de Porto Alegre. Conforme as lideranças comunitárias, as famílias que moram por aqui foram retiradas de áreas onde havia outros interesses do poder público. Quando os loteamentos são colocados como áreas de risco, as famílias podem receber diversos tipos de benefícios, como bônus moradia, aluguel social ou algum tipo de reassentamento para outras zonas da cidade. Por isso, quem vive aqui nessa região tem pressa para resolver a situação. O nosso principal problema aqui atualmente é em relação ao problema das cheias, né? Nós temos um problema aqui, que graças a Deus não é tão grave, mas na outra ponta do recanto, quando chove, nós temos um problema lá de uma bacia de amortecimento, onde a vazão da água da chuva, ela não dá vencimento, e aí quando chove inunda casas, inunda toda aquela parte ali. Nós precisamos aqui de muitas secretarias, né? Porque nós temos que resolver essa questão do esgoto e a situação das cheias, da cota de cheias aqui do Recanto do Sabiá. A visita técnica contou com a presença de membros do DEMAB, da FASC, do DEMAI, da Defesa Civil e da Secretaria do Meio Ambiente. Além dos representantes do Executivo Municipal, o vereador Giovanni Bill, que estava como presidente em exercício da Câmara, também participou da comitiva. E é quase que inaceitável na nossa cidade, a capital do Rio Grande do Sul, a gente ter pessoas vivendo à beira da miséria, no meio do lixo, tendo o esgoto, né, entrando dentro da sua casa. Essa é uma situação deplorável. O bairro Mário Quintana é o bairro com menor IDH da cidade de Porto Alegre, né, e é um bairro que teve muito reassentamento de fora, de outros lugares, mas os equipamentos sociais não vieram. E essa é uma das realidades do nosso bairro, a miséria, a insalubridade e o risco que pessoas porto-alegrenses, irmãos nossos, vivem diariamente. O poder público esteve na comunidade João Goulart, Alzira Rosa, no Parque das Orquídeas e no Recanto do Sabiá. Ao final da visita, o diretor de governança da prefeitura, Lucas Vasconcelos, garantiu que o executivo irá reunir os dados coletados para elaborar um relatório técnico com soluções práticas para o bairro Mário Quintana. O Poder Legislativo promete acompanhar o processo até o final. E um outro problema que também preocupa a população de Porto Alegre diz respeito aos alagamentos, como os verificados recentemente em função do temporal que atingiu a cidade no final de janeiro. O assunto foi debatido na Comissão de Urbanização nesta terça-feira. O calor intenso e as fortes chuvas do último mês expuseram um problema histórico de algumas regiões da capital, os alagamentos e as falhas no sistema de drenagem. Na reunião da CUTAB de terça-feira, os vereadores cobraram da Prefeitura ações mais efetivas de curto e longo prazo.
A vereadora Karen Santos, do PSOL, que é vice-presidente da comissão, se mostrou preocupada com os problemas na rede de escoamento das águas pluviais. E aí a gente tem aí uma série de denúncias em relação à falta de manutenção das casas de bomba, né, de Porto Alegre, e também uma falta de uma política de manutenção, assim, de desassoreamento dos arroios, dos cursos de água, e que a gente também percebe que isso é algo possível de ser enfrentado imediatamente, assim como tem que ter projeto, tem que ter política a médio prazo, para que a gente consiga pensar essa qualificação do nosso sistema de esgoto. A gente sabe todo o processo de precarização e de corrupção, né, que se deu no departamento de esgoto da cidade. Os gestores do governo apresentaram ações que estão sendo planejadas para resolver o problema. A situação das casas de bombas foi abordada. De acordo com o diretor-geral adjunto do Departamento Municipal de Água e Esgotos, as 26 atuais estruturas estão em boas condições, mas o número é insuficiente para uma cidade do porte da capital. Então, a gente tem feito ações de melhoria do que existe, mas não é aumento de capacidade. Tá? Aumento de capacidade, eu preciso de investimentos aí de grande vulto que não tem recurso. Tá? Que é justamente o que eu falo aí, que a gente vai de 2 a 4 bilhões entre casa de bomba, canais e alargamentos de arroios. Tá? Outra causa levantada foi o assoreamento dos arroios. O presidente da CUTAB, vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, chamou atenção para a situação do Arroio Dilúvio, um dos principais canais do município. Essa terra, esse sedimento que é trazido desde Fiamão e vem pegando vários detritos ao longo do trajeto, passando pela Bento Gonçalves e pela Avenida Ipiranga, ela acaba se acumulando onde? No local de calmaria, que é onde tem um desponte dele junto ao Guaíba. Então, essa terra que é trazida, esse sedimento que é trazido junto de e outros detritos, acaba se acumulando ali, e o que ele acaba fazendo? Gerando um obstáculo para que aquela chuva, nos dias de chuvas intensas, possa entrar no Guaíba e sair aqui da região do Praia de Belas, da Cidade Baixa, e onde ela acaba gerando grandes problemas de alagamento nos dias de chuvas intensas. Outros pontos discutidos durante o encontro foram o descarte incorreto de lixo, que obstrui as vias de escoamento, e também as ocupações irregulares, que levam famílias a se instalar na beira de córregos. Durante a reunião, um morador de uma área de risco desabafou o que sofre toda vez que chove forte. Moro na primeira casa, e as casas do fundo que enche tudo d'água, nos temporais, né? E isso aí já faz anos que vem acontecendo. E as pessoas vêm perdendo tudo, né? Ao fim do encontro, os parlamentares acordaram de fazer uma visita às caixas de bombas do DEMAI, para ver de perto as condições das estruturas. Diante da denúncia de risco de contaminação por conta da desativação do Centro Nacional de Tecnologia Avançada, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente vai encaminhar a ata da reunião desta terça-feira para o Ministério Público Federal. A Cosman também vai solicitar ao liquidante do CEITEC um relatório com as medidas de segurança adotadas. O assunto vai seguir no foco da comissão. Autor da denúncia, o advogado da Associação dos Colaboradores do CEITEC, Eduardo Marenco, teme que a redução do quadro de pessoal possa trazer riscos à segurança da cidade. O problema é que a falta de pessoal para lidar com o sistema, fazer a manutenção do sistema, é fato determinante para o risco que, sim, é real, é objetivo. E no relatório isso não consta. Então, não podemos aqui chegar e afirmar não há problema nenhum no CEITEC. Não, não podemos afirmar. Há, sim, risco, porque a demissão sequencial de empregados prejudicou a própria brigada de emergência.
As demissões ocorrem devido ao início do processo de liquidação da empresa pública. No entanto, no momento, a medida foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União. O Centro Nacional de Tecnologia Avançada produz semicondutores. Para isso, utiliza produtos químicos e inflamáveis, entre outros resíduos. Diante da previsão de desativação do centro, o temor é de contaminação ambiental ou algum outro tipo de acidente no armazenamento dos materiais. Nós temos alguns funcionários que são brigadistas, de fato, são 21 no total, porém, os 21 não estão presentes no mesmo dia na empresa. Existem pessoas que são plantonistas, que atendem à questão da operação. Inclusive, à noite, o CEITEC é muito mais perigoso do que durante o dia, porque contam com apenas 1 ou 2 funcionários. A Brigada de Emergência, ela tinha, antes da liquidação, 37 integrantes. Hoje, nós somos em 23 integrantes, no total, distribuídos em turnos. Uma parte da planta tem pessoas 24 horas por dia. Tá? Essas pessoas são brigadistas. Nós entendemos que precisamos manter a operação. A segurança. E a segurança. Nós temos pessoas de manutenção de infraestrutura, manutenção de máquinas, e também temos terceirizados que fazem isso. Na reunião da Cosman, o diretor de Vigilância em Saúde de Porto Alegre apresentou um laudo de inspeção da FEPAM após vistoria ao CEITEC. O documento não indica riscos, mas Fernando Ritter quer analisar os apontamentos com mais detalhes. O liquidante do CEITEC, Abílio Andrade, considera a denúncia improcedente, conforme constatação do órgão ambiental, e observa que, mesmo contrariando os termos de liquidação da empresa, manteve mais funcionários justamente para garantir a segurança. É definido e determinado que o liquidante só mantenha 5% dos funcionários no momento da decretação da liquidação. Este número não foi obedecido, com a justificativa exatamente para a manutenção da segurança e para a preservação da sala limpa e a preservação das máquinas ligadas. A vereadora Mônica Leal foi quem levou a denúncia para a comissão. A parlamentar defende manter o acompanhamento da situação. Eu acho que a situação ainda ficou confusa e nós vamos ter que buscar um esclarecimento pericial. Olha, eu não sou dessa área, mas pelo que eu entendo, não podemos parar por aqui. Conforme a presidente da comissão, será solicitado ao liquidante do CEITEC um relatório com as medidas de segurança adotadas para anexar a documentação do caso. A ata da reunião também será encaminhada ao Ministério Público Federal. Nós vamos aguardar o acesso ao relatório da FEPAM, que o Fernando vai também nos encaminhar para a comissão, e o que o Exército está fazendo. Eu gostaria muito de solicitar ao senhor Abílio, se fosse possível, que a CEITEC fizesse um relatório, né, onde mostra a existência da manutenção, da segurança, que está tudo sob controle, que viesse diretamente da CEITEC para que a gente pudesse anexar no processo. E na Comissão de Economia e Finanças, a gratificação de incentivo à produtividade dos municipários e a redução do orçamento aplicado na educação foram os temas da reunião desta semana. A gratificação de incentivo à produtividade, a GIP, foi o tema que abriu a reunião. A demanda partiu dos servidores que se sentem prejudicados pela retirada de direitos a partir do decreto publicado em dezembro do ano passado. A lei assinada pelo prefeito altera a concessão da GIP. A gente achou que quando o governo, então, nos recebeu, né, numa reunião, quando a gente mostrou nossa surpresa com a edição desse decreto, o decreto nos acolheu bem, dia 30, né, ele se comprometeu a fazer uma revisão, né, então se havia algum excesso, alguma questão, até porque o próprio decreto diz que em 60 dias seria revisto. Só que não é o que a gente está vendo, né. Já passou mais de 45 dias, faltam 13 dias para terminar o mês, então está terminando, e a gente está vendo no DOPA, no Diário Oficial do Município, por portaria, que a gente está perdendo a GIA, ou até no Ervo, né, nossa folha, já sendo rebaixado sem essa discussão. Nós nos reunimos, né, como a Rita já falou, o Fábio também, com representantes do governo, e eles mesmos promoveram a criação de um grupo de trabalho, né, lá no dia 30, na reunião.
E esse grupo de trabalho, até hoje, não houve nenhuma reunião. Tá? Essa é a nossa maior crítica. Os servidores pediram a exclusão de um artigo no decreto que estabelece uma data para que a concessão da JIP, de acordo com o novo regramento, passe a valer. O secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, disse que o diálogo é uma das prioridades do Executivo e que na próxima semana irão se reunir com as associações de servidores para discutirem o decreto. Nós temos que buscar o diálogo, né? Eu estava de férias agora os últimos 15 dias e aí retornei ontem. E aí até conversei com o André Coronel ontem, coincidentemente, até porque havia essa pauta hoje para saber como é que o assunto estava, e ele me disse que estava querendo agendar a reunião com as associações, estava inclusive aguardando meu retorno e tal, que achava que eu deveria estar junto. Então, retornei ontem e a gente mas se programou para agendar essa reunião semana que vem. Então, acho que o pleito principal aí vai ser atendido e não tem como ser diferente, né? Eu acho que a gente tem que conversar e construir, tentar chegar numa solução aí que fique boa para todos. Os vereadores que integram a CEFOR acolheram as solicitações dos servidores e seguirão intermediando a conversa entre municipários e prefeitura. E por parte da comissão, aqui por parte dos vereadores e associações, está o pedido de suspensão do artigo 8, né, para que a gente possa, então, através do grupo de trabalho, trabalhar aí por 90 a 120 dias, que é a sugestão, enfim, o tempo necessário para se construir um projeto adequado através do diálogo, como aqui foi manifestado pelos integrantes do governo. Em um segundo momento, a educação também foi pauta da CEFOR. A discussão foi proposta pela vereadora Mari Pimentel, que buscou respostas para a não execução do orçamento da educação no ano de 2021. De acordo com o governo, o percentual de 25% não foi atingido, pois ao mesmo passo que a arrecadação aumentou, a pandemia impactou o setor educacional, impedindo o investimento. No primeiro momento, eu queria só ressaltar que os motivos eles são públicos e transparentes. Segundo ponto, o nosso prefeito está em Brasília. Ontem mesmo, no dia 14, ele fez uma carta em função da aprovação da PEC 13, que é uma discussão que tem sido feita em torno de 1.200 municípios que não conseguiram também atingir esse percentual constitucional, né, de investimento na educação. Vejam que esse não é um problema só do município de Porto Alegre, sim um problema do Brasil, em termos de 2 anos aí que nós vivemos em relação ao cenário pandêmico. E aí, como secretário, eu vou citar alguns pontos que eu acho que é importante a gente relembrar, justamente nós que somos gestores públicos, né, vamos lembrar o quanto a educação sofreu nesse cenário de pandemia, com a ausência das aulas presenciais. O que acontece? À medida que a nossa receita cresce muito, a gente tem mais recurso disponível para gastar em educação. A cada R$100 que a gente arrecada de IPTU, de ISS, 25 necessariamente tem que ser aplicados na educação. O que nós tivemos de extraordinário em 2021? Primeiro quadrimestre, as escolas estavam fechadas, né? Então, obviamente, a gente tem uma dificuldade de gastar recursos nas escolas fechadas, porque a luz está desligada, porque a torneira está fechada. Então, assim, não tem mágica de como criar despesa nesse primeiro quadrimestre. O que aconteceu, por outro lado, no segundo quadrimestre? Tá? As escolas já estavam abertas, já chegamos à normalidade, mas nós tivemos uma série de questões, inclusive ajudadas com muita ajuda da própria Câmara, aí, que nos possibilitaram ampliar bastante a receita no segundo semestre do ano passado. O Recupera Pô foi um programa que deu super certo. Nós tivemos essa venda da CE, que nos trouxe um ICMS também extraordinário, que não estava na conta. Isso tudo nos pressiona a questão dos gastos, né? A gente teria que ampliar os gastos de forma muito rápida. Os parlamentares se mostraram preocupados com a necessidade da aplicação de recursos na educação. Eu trago aqui um pouco mais uma visão que me parece um pouco desconexa da realidade do que parece o investimento em educação. Porque ao falar que nós não atingimos o mínimo constitucional de 25% e que a resposta seria pintar 2 vezes uma mesma escola, me parece que a gente não foi nas escolas, porque 2021 foi um ano marcado por falta de efetivo nas escolas, e eu não estou falando aqui de concurso público, porque todos sabem o posicionamento meu e do meu partido com relação à questão de contratos e tudo mais, mas a gente tem que entender a realidade que faltou professor em sala de aula. A gente tem que saber a realidade que a gente tem escolas com 30,
35 anos de idade, que precisam de manutenção permanente, e até as outras de 20, 15 anos, e que a gente não investiu em obras, nem mesmo a depreciação. E aqui temos pessoas das finanças aqui que entenderão que quando a gente tem um patrimônio, a gente deve pelo menos fazer a manutenção da depreciação para que ele não fique sucateado. Então, me parece, de certa maneira, que quando a gente fala em qualidade e colocamos a culpa na ineficiência e nos labirintos burocráticos, a gente não conseguiu trazer o resultado necessário para a educação. E as cobranças aqui compõem, né, o papel de todos os vereadores, e nós nos colocamos à disposição através da comissão para que a gente possa, através do ano de 2022, acompanhar a execução orçamentária, que sempre seja aqui um espaço de troca de ideias, né, de construção de caminhos. Evidentemente que todos nós queremos que a educação pública do município esteja garantidos os investimentos necessários para que nós possamos garantir para as nossas crianças o que há de melhor. A União dos Skatistas Gaúchos apresentou um conjunto de propostas para melhorar a utilização da pista no trecho 3 da Orla do Guaíba. A iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Educação e Cultura nesta terça-feira, que tratou sobre as regras de convivência no local. O trecho 3 da Orla recebe nos finais de semana cerca de 5.000 pessoas. Lixo espalhado, falta de segurança e ausência de placas de sinalização na pista de skate do trecho 3 da Orla foram os principais problemas relatados pelo presidente da União dos Skatistas Gaúchos. A gente não consegue andar de skate, as pessoas não conseguem ter acesso lá. O uso de bebidas alcoólicas indevido, também o uso de drogas, e já aconteceu até mortes no local, né? Não foi necessariamente na pista, como muitos falam, mas foi nas arquibancadas, que faz parte da prefeitura e não da empresa responsável pela pista. Por conta disso, a União dos Skatistas criou uma série de propostas de convivência na pista. Os praticantes querem que a prefeitura selecione monitores com conhecimentos sobre o esporte, disponibilize uma unidade de saúde móvel no local e providencie parapeito nas arquibancadas para evitar o trânsito de pedestres e descarte de lixo. Os skatistas também solicitam que a prefeitura providencie a colocação de lixeiras fixas nas arquibancadas, placas de sinalização e indique os locais onde não pode haver circulação de pessoas. Presente no encontro da SESI, a Secretaria Municipal de Esporte disse que o governo está se mobilizando para fazer as adequações. Projetos sociais com o skate também estão na pauta da prefeitura. Quero convidar a União dos Skatistas para, em conjunto, a gente fazer uma campanha de conscientização do uso da pista de skate. O adotante irá fazer um projeto social junto à pista de skate. E nós temos também um projeto com recurso do Ministério de Esportes, Cidadania e de Esportes, que é o projeto Skate Escola, que são 480 crianças e adolescentes que estão participando desse projeto, vão participar, sendo 240 na Restinga e 240 no bairro Mário Quintana, as duas pistas de skate da cidade. E temos um projeto em conjunto, que é o Clube Escolar, que é atividades esportivas no contraturno da escola. O governo municipal também disse que está aberto para intermediar uma conversa entre os skatistas e as empresas responsáveis pela manutenção do trecho 3 da Orla. Representando a Secretaria Municipal de Segurança, o Major Gelson disse que a Guarda Municipal e a Brigada Militar realizam policiamento no local. No entanto, destacou que o maior problema é o consumo de álcool. Segundo a diretora da Orla do Guaíba, os vendedores ambulantes foram fiscalizados e não há venda de bebida no espaço. Os vereadores da SESI se manifestaram sobre a pauta. Hoje a gente tem um espaço da Orla que não é só do Porto Alegrense. Vejam só, fenômeno interessante, fenômeno social. Pessoas da região metropolitana vêm utilizar a Orla. Então esse debate para nós ele é muito caro, porque as pessoas estão carentes de espaço de lazer. Então, é natural que a gente tenha as pessoas disputando espaço. E eu acho que o pleito é legítimo aqui, enfim, Lucas, os demais, e é fundamental que a gente crie regramentos
sem expulsar pessoas dos espaços públicos. A SESI contribuiu muito com coisas que foram adaptadas ao projeto, por exemplo, as identificações lá, em cada obstáculo tem um totem que, se tu apontar o celular, ele identifica qual obstáculo que ele foi inspirado. Aqui em Porto Alegre, essa proposta surgiu numa reunião da SESI, né? Então, a SESI contribuiu muito, nós também tivemos a oportunidade de, como vereador, fiscalizar a obra. Como encaminhamento da reunião, os parlamentares marcaram uma reunião detalhada com a Secretaria de Esporte e solicitaram que o governo atenda às pautas dos skatistas. O presidente da SESI ainda pediu que haja o incentivo para o uso de equipamentos de segurança individual durante a prática do skate e que não ocorra repressão policial com os esportistas. E o município está autorizado a contratar emergencialmente técnicos de enfermagem. O projeto de lei do Executivo foi aprovado na sessão de segunda-feira. De acordo com o Executivo, a medida decorre do aumento na demanda de atendimentos nas unidades de saúde em função da pandemia de Covid-19. Segundo o governo, serão contratados 76 técnicos de enfermagem. Eles irão atuar no Hospital de Pronto-Socorro, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e no SAMU do município. As contratações terão caráter temporário e prazo determinado por 180 dias, podendo ser prorrogado uma vez por mais 180 dias. A oposição votou favorável ao projeto, mas encaminhou 2 emendas pedindo a contratação definitiva e não temporária dos técnicos. Ambas as propostas foram rejeitadas pela maioria. A porta aberta pelo SUS, Sistema Único de Saúde, é ter concurso público, servidor público e que atenda em tempo integral, portas abertas. Por isso que nós defendemos o concurso público, a valorização do servidor público. Isso nos dá uma certa segurança maior de que profissionais qualificados estarão aí dedicados, né, para poder atender a população. Então, nesse sentido, é uma emergência provisória, né? Nada contra os que vão entrar, mas aqueles que fizeram concurso público, eles devem sim serem chamados para poder fortalecer a rede de atendimento. Chegar lá no Pacto do Cruzeiro, lá no HPS, lá no HPV, na atenção básica. Então, a nossa oposição, eu diria, é responsável, capaz de valorizar, atender e apressar. É um projeto que vem ajudar a população de Porto Alegre. É um projeto semelhante às merendeiras nas escolas, né? Semelhante ao pessoal que trabalha dentro das escolas do município. Nós estamos fazendo um projeto onde permite a contratação de técnicos de enfermagem para atuar no pronto-socorro, né, e além disso nas UBS. Né? Então não é paliativo, é uma necessidade da cidade de Porto Alegre. Nós temos um imbróglio jurídico na questão do IMESP, que foi uma decisão do Supremo, né, há um entendimento contrário disso. Enquanto isso, a população precisa ter os técnicos, né? Então o governo faz esse projeto que de paliativo não tem nada, é um projeto que vem com o intuito de ajudar a população de Porto Alegre. Paliativo seria se nós não botássemos isso em prática e continuássemos os discursos que nós precisamos de técnico em várias unidades básicas de saúde, algo que nós não temos. O projeto teve uma emenda aprovada. O texto, de autoria da bancada do Republicanos, retira da proposta o termo idade máxima, o que na prática abre a possibilidade da contratação de pessoas acima dos 60 anos. Ainda na sessão de segunda-feira, os vereadores mantiveram o veto parcial do Executivo ao projeto que institui a Política Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos em Porto Alegre. O repórter Gilberto Caeteano tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Foram 21 votos a favor e 12 contra o mantimento do veto. A proposta de autoria do vereador Moisés Barbosa, do PSDB, criou um conjunto de normas para o descarte de resíduos sólidos produzidos pela população e por empresas da capital. A parte vetada pelo Executivo foi a emenda da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que incluía associações e cooperativas de catadores como parte dos acordos setoriais, que são contratos firmados entre o poder público e terceiros para a implementação da logística reversa. O governo justifica que a proposta altera o teor original do projeto, que está em consonância com a legislação federal. Por estas regras, os acordos setoriais devem ser firmados entre componentes da mesma cadeia produtiva, do fabricante ao consumidor. Voltamos ao estúdio.
O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!